Queria saber como é que você vê essas adaptações, né, que o Bruno está fazendo no texto do Benedito, né, do avô, agora no remake, sem descaracterizar a obra original. Então, sabe que eu tive uma longa conversa com ele sobre isso, porque as maiores mudanças estão nos detalhes, né, nos Uhum. diálogos, em alguns termos que são usados, e aí as adaptações todas que ele fez foram no sentido de o personagem não perder a sua essência. Então, esse Zé Leôncio de hoje, ele é um pouco menos machista, bem menos machista que o de 32 anos atrás, contanto que ele não perdesse ali o valor dramatúrgico para a história e tal. E o mesmo caso que você citou da homofobia é isso também. O caso mais emblemático, entrevistamos aqui, é a Isabel Teixeira com a Bruaca. Esse personagem, ele já era muito vanguardista em 1990, porque trazia essa mulher que se rebela no seu silêncio e que trata de e a desforra com a traição do marido, a segunda família, tudo aquilo, mas hoje ela tem uma coisa muito mais sublinhada e ela gera uma identificação muito maior, embora em 90 a Ângela Leal também tenha tido uma super torcida por isso, né? Agora, assim, a gente tem alguns pontos que as pessoas começaram a torcer, por exemplo, né, a Madeleine não precisaria ter morrido, mas aí também como a gente justificaria esse continuar da história, com a Irma e a Mariana indo para o Pantanal? Porque em 1990 a Ítala Nandi pediu para sair da novela porque tinha um compromisso de trabalho, o Benedito promoveu a morte da personagem dela, e aí dessa vez falaram, então não precisa matar a Irma agora. Mas aí você tem um problema no decorrer da história, né? Isso acabaria desencadeando uma série de outras mudanças que talvez ele não tivesse disposto a fazer, o que não fosse producente para a história dentro do rumo que ela tomou. E a gente tem agora o caso do Gabriel Sater, que faz o Cramulhão, o Xeriel Trindade, Pacto com o Cramulhão e tal, porque Almir Sater, pai de Gabriel, os dois lindos, o Almir precisou ser tirado da história, porque descobriram, na época, ele se revelou, assim como o filho agora também, né? Mas na época ele realmente se revelou, o Gabriel já está na segunda novela, já fez um outro filme, um musical. O Almir era bem a primeira viagem dele, e foi estrondoso o sucesso, a projeção dele, quiseram transformá-lo no protagonista da novela seguinte, que era a história de Ana Raiz e a Trovão. Como o Gabriel não vai fazer a história de Ana Raiz e a Trovão, que a Globo não vai fazer o remake de Ana Raiz, a gente podia poupar o Gabrielzinho tão bonitinho e deixá-lo em cena, né, até o final, e ele até torce para ter um spin-off do Trindade no Globoplay, assim, algumas histórias do violeiro, do exímio violeiro que tem um pacto com o diabo, que encanta as mulheres, eu acho que dava muito pé, sou a favor dessa ideia. Mas é isso, assim, as mudanças maiores estão nessas coisas pontuais e nas mudanças que talvez ele não precisasse fazer em função de coisas que foram feitas em 1990, que eram questões operacionais e agora não precisariam. Mas eu me divirto muito com esses pontuais mesmo da história, né? Saber aonde que está sendo. A questão do meio ambiente tem um alerta muito maior, tem uma desgraça muito maior do que 90, que já tinha um alerta de desgraça, mas agora muito maior. A gente teve uma cena de queimadas outro dia com imagens reais que era incrível, né? Um alerta muito necessário. E isso tem feito muito a pauta das mudanças, né? O machismo, a homofobia e o meio ambiente, assim. O que você diz para mim, Aline? A Aline não assistiu em 1990, então ela pode fazer uma opinião de espectadora no seu frescor do conhecimento da obra, né? Inclusive, era exatamente isso que eu ia perguntar para a Aline, para você matou a pau, é isso aí. Justamente por ela não ter visto, né? A gente tem uma referência, mas ela não, então, assim, a opinião dela vem, assim, super fresquinha mesmo. O que você está achando realmente dessa, que está chamando a sua atenção, né? Na trama atual, né? Eu não assisti, mas eu gosto de ficar vendo como foi, de pesquisar, tá, mas isso era assim antes? E muita gente, eu acho que gosta desse processo de ver as diferenças. Mas, olha, eu sinto que todo esse esforço em manter o texto, manter os personagens fiéis à obra original e todo esse cuidado que tem prejudicado o Pantanal atualmente. Porque algumas coisas que deram muito certo 30 anos atrás não se encaixam hoje, não tem como. E aí ficam tramas confusas, né? E eu acho que tem... acho que um exemplo, né, dessa confusão
e de como as coisas vão sendo... Tem uma atualização, mas o todo não é atualizado. A própria história da Zuleika, que a gente questionou muito, né? Até, qual é a da Zuleika? O que essa personagem quer? Na tentativa de fazer com que ela não fosse, né, uma mulher totalmente dependente, como seria 30 anos atrás, ela é uma mulher independente, né, que ela reforça o tempo todo, que ela cuida do dinheiro dela. Só que, ao mesmo tempo, não combina com a trama, né, que é uma trama de 30 anos atrás, dessa uma certa relação com o Tenório, né, que você não entende, ou dessa confiança dela, até o detalhe do documento. Aí, por isso, fica confuso para o público, né? Qual é a da Zuleika, porque não encaixa. Teve uma atualização, mas ainda com a história, né, de uma outra época, eu acho que fica um pouco confuso. E aí tem algumas mudanças, a própria história do racismo eu achei que foi muito mal colocado, porque também teve, eu senti que na tentativa também de não colocar em mais coisas, ficou só naquele núcleo, nos 2 filhos, né, do Tenório, que falam do racismo, do pai, por aí vai. Só que não foi construída uma história para o público para compreender que teve racismo de fato, né? Ou alguma coisa que fizesse com que os filhos desconfiassem. Eu sinto que todo mundo assistiu e ficou um pouco assim, tá, beleza, o que os personagens estão falando é importante, mas parece que não está se encaixando com a trama. Então, eu sinto que tem coisas que vão prejudicando um pouquinho, que dava para mudar, né? Mas incluir em mais núcleos, mudar um pouco a história para que fizesse sentido. As atualizações, elas são ótimas, mas algumas eu sinto que não está dando certo. Acho que a que deu mais certo, assim, é, de fato, a história do Zaqueu, e da Mariana, e o próprio discurso do Zé Leôncio falando sobre a homofobia. Eu acho que ali foi o ciclo completo, assim, a gente conseguiu acompanhar o que os personagens estavam falando. Entendi. Realmente, assim, eu também eu esperava um pouco mais essa história do racismo, né? Aquele racismo meio velado, aquela coisa, não apresenta os filhos, nem, né, não quer apresentar, não quer ser visto, não só pelo fato de ter uma primeira família, mas também pelo fato de que não quer que as pessoas saibam que eu tenho uma família mestiça, né? Uma família que eu estou ali junto com a mulher negra e os meus filhos, né? Também negros e tal. Isso daí realmente ficou uma coisa meio jogada. Eu não sei se o Padre teve essa sensação também. Eu senti isso, sim. Mas tiveram realmente outras atualizações. Essa, então, dos aqui, como você bem pontuou, você vir a cena na primeira versão, né? E você vir agora, é um abismo, né? É bem diferente.